É isso aí, Paulo Vicente, muito bem-vindo em nome da EcoSocial. Para quem não conhece, o Paulo é um gestor de projetos e negócios, é cofundador do Grupo de Pedagogia de Emergência no Brasil e ele é membro da equipe internacional de intervenções e formação de professores. Também é mediador, facilitador organizacional, como ele mesmo já falou, que tem uma colega, que é a Vanessa, que está aqui com a gente. E é contabilista, jornalista, pedagogo, ainda tem MBA em gestão de negócios internacionais. Atualmente ele é gestor da editora e livraria antroposófica e é associado fundador da pedagogia de emergência no Brasil, acolhedor do grupo do curso do ciclo básico sobre antroposofia na Sociedade Antroposófica do Brasil e faz parte do grupo de pesquisas antroposóficas da seção de Ciências Sociais. Então, o nosso tema de hoje é o ser humano, o organismo social e a saúde. Então, um bom encontro e, Paulo, agora é com você. Muito obrigado, Renata e Vera. Eu quero pedir que esse apoio técnico de background, caso dê alguma falha no fone ou no vídeo, por favor, escrevam no chat para mim, aí eu aciono o plano B e o C. Tenho mais 2 planos de emergência aqui, caso dê zebra, tá? E que bom, na verdade, eu quero bastante criar um clima assim de conversa, né? Vamos supor que a gente estivesse ali tomando um chá filosófico antroposófico, com colegas, alguns que sabem bastante, outros que estão começando, outros que estão ainda bem na porta de entrada dos assuntos da antroposofia. E então eu quero assim criar esse clima de conversa. Eu vou fazer 3 abordagens e a partir dessas 3 abordagens a gente começa aí o nosso bate-papo, tá bom? O volume do áudio tá legal assim? Tá bom? Tá certo. Então, para a gente começar a conversa, eu quero dizer que o nosso trabalho ele começa primeiro com uma observação do organismo humano. Como que é esse humano que a gente reconhece? E a partir desse reconhecimento fenomenológico do ser humano, é que a gente cria, então, diversas alternativas para auxiliar no desenvolvimento humano. Então, essa é a base. A antroposofia começa a partir dessa premissa, né? Como que eu consigo observar fenômenos e, a partir das contribuições do Steiner, eu reconhecendo fenômenos, perceber que os insights que ele coloca fazem pleno sentido a partir da prática e do resultado. Então, quero bastante chegar nesse lugar de experimento e comprovação prática e técnica. Para isso, eu fiz um desenho aqui, que é uma tentativa de autorretrato. Será que está parecido ou não? Vê. Não está muito, não. Está, mais ou menos. A Vanessa disse que está. Né, Vanessa? O cabeção aqui, o cabelinho assim de topetezinho e tal, está parecido. Quando a gente observa um organismo humano e se detém em alguns fenômenos físicos, a gente constata algumas coisas. Por exemplo, quando eu coloco o foco aqui na cabeça, eu constato que a cabeça tem um aspecto elíptico. É um princípio geométrico do círculo. E se eu toco aqui na cabeça, ó, eu percebo que é duro aqui. E que a parte mole está dentro. E que eu tenho pouco movimento na cabeça. São poucas as possibilidades de movimento. E se eu balançar muito a cabeça assim, ela não consegue funcionar muito bem. Então, aqui a gente percebe que para que o funcionamento da cabeça aconteça de maneira adequada, ela precisa estar estabilizada. Não pode ter muito movimento, porque senão a função da cabeça não vai ser adequada. E outra coisa, tem uma questão de temperatura também. Para que esse equipamento da cabeça funcione bem, precisa estar numa temperatura amena. Tem até um ditado popular que diz assim, né? Que cabeça quente faz a gente tomar decisões equivocadas, muitas vezes, né? Então, aqui,
eu posso dizer assim aqui, é preciso ter estabilidade e uma temperatura amena, certo? E aqui a gente encontra atividades neurosensoriais, principalmente. É evidente que em todo o organismo humano existem sensores, neurônios diferentes e etc. Mas a sede principal do processamento neurosensorial está aqui na cabeça. E outra coisa, se eu olhar para os membros, eu vou perceber o contrário do que eu percebo na cabeça. É só você apertar assim o seu braço, olha só. Ó, tá mole aqui, né? As pernas também. E o duro tá por dentro. É o oposto da cabeça. Aqui eu tenho muitas possibilidades de movimento, ó. Certo? Ó. Incrível a possibilidade de movimento que eu tenho nos membros. E outra coisa, o princípio que eu tenho aqui é radial. Novamente o oposto da cabeça. Enquanto que as atividades da cabeça fazem esse movimento, nos membros o movimento é este, para fora, para o mundo. Ou seja, eu constato aqui que são polares. Organicamente, fisicamente polares. E para funcionar bem aqui, os membros precisam estar aquecidos. Se eles estiverem frios, eles não vão funcionar bem. Tanto é que a terapêutica antiga, tradicional, tem o escalda-pés. Quem já fez escalda-pés sabe o quão benéfico é. É impressionante, né? Então, eu esquento os pés e esfria a cabeça, e aí o corpo entra em equilíbrio. Isso é orgânico, é físico, certo? Agora, outra coisa tão importante quanto essa é perceber o funcionamento, a tarefa a que se propõe a cabeça. Então, aqui a gente tem um sistema, ó, sistema neurosensorial, certo? E aqui eu tenho, do diafragma para baixo, com os membros, eu tenho um sistema metabólico motor. Aqui eu preciso de frio. Aqui eu preciso de calor. Aqui é sem movimento para poder funcionar bem. Aqui eu preciso de movimento para funcionar bem. Lembrando que estamos em gotas antroposóficas, né? Esses assuntos podem assim levar 10 dias para a gente aprofundar, tá? Mas é uma gota para a gente ter um ponto de partida na conversa. Agora, pessoal, uma pergunta que vale $1 bilhão para a indústria farmacêutica. Se eu trabalho excessivamente aqui, muita atividade neurosensorial, parado, pensando, o que acontece com o organismo humano? Ele vai ficar desvitalizado, por um lado. Né? Só você colocar uma criança com 3 horas de atividade de matemática sentado na cadeira, depois você vê como é que vai ficar a carinha dele. As mãos frias, desvitalizado, com dor de cabeça talvez, etc. Então, se eu trabalho excessivamente o neurosensorial, eu gero desequilíbrio, eu gero patologias frias. O pensamento excessivo, né? Que cristaliza, que paralisa. Por outro lado, se eu tiver atividades excessivas metabólica motora, eu também vou ter desequilíbrio. Se ficar só no fazer constantemente,
atropelando, eu não consigo parar, né? Eu entro em desequilíbrio também. E aí o interessante é perceber que nas extremidades excessivas eu tenho desequilíbrio, eu tenho patologias, contrário da saúde. E aqui no meio existe um sistema muito interessante. Aqui no meio, né? Como é que ficou esse verde? Ficou bom, né? Aí. Aqui no meio eu tenho um sistema de equilíbrio. Se eu começo atividades demais metabólicas, andando para lá e para cá, para lá e para cá, daqui a pouco meu coração e o meu pulmão vai fazer assim. Para um pouquinho. Deixa eu sentar um pouquinho, né? Ao contrário, se eu fico sentado só no pensamento, 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 eu preciso também levantar e dizer, peraí, deixa eu andar um pouquinho, deixa eu caminhar para ver se outras ideias surgem, né? Ou seja, esse sistema de coração e pulmões, chamado de rítmico respiratório, né? Sistema rítmico respiratório. Ele procura trazer das extremidades para o equilíbrio, o caminho do meio orgânico. Esse sistema rítmico respiratório, o coração e o pulmão tentam nos trazer para o meio. É evidente que nós temos livre-arbítrio, né? E o eu entra nesse organismo e ele pode, inclusive, determinar o desequilíbrio. O indivíduo pode decidir assim, não, eu vou ficar só na atividade neurosensorial 18 horas. É isso que eu vou fazer. Ou não. Não, eu só vou me focalizar no fazer, fazer, fazer. Não vou parar para pensar. Não vou parar para sentir. E é evidente que diversas circunstâncias nos levam para esse tipo de posicionamento nas polaridades. E muitas vezes a gente faz assim também, ó. Pensa, faz, pensa, faz, pensa, faz, pensa, faz. Não existe um caminho de ponderação trabalhado. Não existe um caminho de diálogo entre as extremidades. Nós temos dificuldades de fazer isso. Mesmo aqueles que já sabem disso, aqueles que já estudaram muito isso daí, se pegam num dia totalmente desequilibrado nesse sentido. E aí, o corpo aguenta essa extremidade até um certo ponto. Pode aguentar isso daí durante 20, 30, 40 anos. E depois, os efeitos começam a ser percebidos de forma implacável, né? Bom, essa é uma primeira parte, né? Então, a gente percebe que o organismo humano tem esses 3 sistemas, que eles têm polaridades, e que se eu me focalizar nas polarizações, eu levo o organismo para a enfermidade. E que as circunstâncias contemporâneas nos colocam situações em que a gente tem a tendência de ir às polaridades. E aqui tem uma outra questão para já linkar com outro assunto. Então, reflita. Para que o seu pensamento funcione bem, ele precisa de um ambiente adequado, um ambiente onde você possa manifestar as suas ideias. Ou seja, se o ambiente onde você possa manifestar as suas ideias é um ambiente acolhedor, que ajuda você a perceber se as suas ideias estão coerentes com a demanda e estimula a sua criatividade cada vez mais, então você tem um pleno funcionamento da sua capacidade criativa e de pensamento. Qual é o princípio? De que princípio social a gente está falando para que um pensamento funcione bem? Será que alguém poderia escrever aí? Só para eu saber se a gente está
conectado? Arrisca aí no chat. Que princípio é esse social de funcionamento que possibilita que o meu pensamento crie asas e funcione muito bem, cada vez mais criativo? Qual é o princípio social que precisa ter? Paulo escreveram aqui liberdade. Exato. Liberdade, né? Isso é bem fenomenológico, né? Se eu pegar uma criança que inicia nos 7 anos com a proposta assim de que o mundo é belo, o mundo é belo significa, nossa, como é encantador o mundo! Nossa, que incrível uma lagarta se transformar em borboleta! Nossa, que maravilhoso, mãe, pai, professor! E se o menino faz assim, ó, nossa, professora, que incrível essa borboleta se transformar nessa mariposa, nesse morcego. A professora fala assim, cala a boca, menino! Que baboseira é essa que você está falando? Que morcego? Que mariposa? Que é isso? Ou seja, o menino está começando a expandir o pensamento, tem equívocos nas hipóteses, mas o que vem é cacetada. Cercear, bloquear. Ou seja, o oposto da liberdade, do acolhimento para a liberdade. E isso vai colocando a capacidade criativa e de pensamento, a partir do experimento, do erro, do acerto, vai colocando bloqueios. E isso compromete a capacidade do desenvolvimento do pensamento criativo e livre do ser humano. E aqui a gente fecha essa primeira parte. Tá bom? Ficou claro isso daqui? Agora vamos para um outro ambiente. Aqui nesse ambiente eu tenho vários indivíduos, ó. Vários Paulos, Kátia, Vanessa, tá todo mundo aqui. Todo mundo junto, ó. A Vera. É uma comunidade de pessoas. Diversos seres humanos. Diversos estilos de pensamento. Todos num processo de desenvolvimento. Ninguém está pronto. Absolutamente ninguém. Todos estamos em desenvolvimento. E é evidente que todos nós, no processo de julgamento, de juízo, de formação de hipóteses, nós entramos em equívocos. Pode contar com isso. Como somos seres sociais, a nossa grande oportunidade de verificar que eu estou equivocado ou que eu estou no caminho certo é na relação com o outro. Então, no encontro com o outro, dependendo desta qualidade do encontro, eu vou ter uma chance de enxergar quais são as minhas potencialidades, o que eu preciso desenvolver e que eu não consigo enxergar em mim mesmo numa autoanálise, a princípio. Eu preciso do coletivo para conseguir ter essa visão mais correta de mim mesmo, inclusive com relação ao que eu estou fazendo no mundo, se está atendendo necessidades reais ou não. Então, aqui nesse grupo de pessoas, começa uma parte difícil de entender, não é muito fácil, porque para efeito didático, eu vou separar as coisas aqui, mas na verdade, o que eu vou colocar aqui acontece numa dinâmica orgânica e viva, que ora é uma coisa, ora é outra. Eu gostaria de tentar compartilhar ou fazer uma imagem com vocês para representar melhor isso. Imagine que eu sou um ser humano, mas é que eu não tenho essa forma aqui, trimembrada, tá? Esse cabeça, tronco, membros, eu não tenho essa forma. Eu sou uma espécie de ovo. Eu sou um ovo de uma composição gasosa luminosa. Tá? Eu sou um ovo de uma composição gasosa luminosa, em movimento. Se eu ficar com raiva, essas nuvens gasosas começam a ficar vermelhas
marrom, roxa. Tá? Estão imaginando isso? Então eu fiquei com raiva, marrom, roxo, vermelho. Fiquei calmo, azul, azul clarinho, verde esmeralda, verde água. Tá? Fiquei nervoso, marrom, muito nervoso, negro escuro, né? Preto, trovões, tá? Fiquei calmo, verde bandeira, esmeralda, tá bom? Deu para entender isso? A mesma coisa acontece com as forças da liberdade, por exemplo. Quando eu estou emitindo forças de liberdade, eu fico com uma coloração, vamos dizer mais clara. Uma coloração laranja, clarinha, né? E se eu quero controlar o outro, eu vou para o marrom, para o preto, para o trovão. Tá certo? Ou seja, na medida em que eu manifesto a qualidade de mim, eu crio uma atmosfera que está em mim e que cresce para dentro do social. A ciência já consegue perceber isso, que é o famoso campo, né? Existe já um processo que diz assim que existe um campo eletromagnético emitido pelo coração que chega a 2 metros. Então imagina agora você que já tem esse olhar clarividente, que a gente já desenvolveu aqui nesses poucos minutos, né? Você já enxerga então a pessoa. Então imagina 3 pessoas que antes de entrar no ambiente já conversaram entre si, falando assim, lembra o Joaquim, a Vera, o fulano de tal, eles vão estar naquela reunião, naquela sala. Caramba, eles são muito ruins. Nossa, eles são péssimos. Aquele cara lá, aquele tal de Severino Chique, nossa, o cara não deixa ninguém falar. O que está acontecendo aqui com essa pessoa? Ele está emitindo vibrações e colorizando o seu campo, certo? Ele vai entrar para dentro desse ambiente. 2 metros antes de entrar o corpo dele, essa vibração já entrou, certo? Então você tem um campo com essas vibrações aqui e essas qualidades, não só vibrações, qualidades, né? Então o que acontece na prática? Para que esse grupo possa manifestar com qualidade o seu aspecto de desenvolvimento criativo e de pensamento, o que precisa vibrar de verdade entre as pessoas? O que eu preciso criar em mim legitimamente, do coração para fora, de vibração de qualidade, para que a pessoa possa falar assim, pessoal, eu tive uma ideia, gostaria de compartilhar. Que tipo de ambiente social precisa ser para que isso aconteça? De interesse legítimo pelo outro, de escuta, e algo em termos assim de eu quero dar a liberdade para que a pessoa manifeste. Novamente aqui vem uma grande colocação do Steiner, que diz assim, o ser humano, ele é trimembrado, mas no rítmico respiratório tem o neurosensorial. No metabólico motor tem também o neurosensorial. Assim como no metabólico motor tem também o neurosensorial. Ou seja, eu sou cabeça na cabeça, mas eu também sou cabeça no coração e pulmão, sou cabeça nos membros e no metabolismo. E vice-versa. Isso se revela bastante aqui nesse ambiente. Na própria manifestação do texto que vocês fizeram aí, está tudo isso lá. Então, nesse ambiente, para que o pensamento e a criatividade se manifesta, eu preciso ter uma postura fraternal, sim. Eu preciso ter confiança, sim, né? E eu preciso colocar um elemento maior na liberdade. Ou seja, no âmbito cultural, o desenvolvimento da cultura, das ideias, da arte,
da religiosidade, do pensamento espiritualista, o princípio principal é a liberdade. O mesmo que está ali no pensamento. Então, eu vou considerar aqui, olha, que na vida cultural, para que ela se desenvolva cada vez mais, que surjam novas ideias, né? Na ciência, na espiritualidade, o princípio aqui é liberdade. Para que seja saudável. Tá? Não é só liberdade, né? Mas também liberdade, quando for esse momento de manifestação das ideias. Agora, olha outra coisa também interessante de perceber. Quando estamos, então, num grupo, precisa surgir uma maneira da gente organizar o nosso trabalho. Uma coisa é eu seguir uma regra estabelecida por outra pessoa, uma lei estabelecida por outra pessoa. Esse tem um efeito para dentro do social. Agora, veja como seria muito mais eficaz se nós conseguíssemos, entre nós, dizer assim, olha, de coração, eu quero oferecer tal regra ou tal proposta para que a gente funcione bem. E o outro fala, interessante essa sua proposta, eu gostaria de oferecer também mais esta outra proposta para o nosso processo, para que ele funcione bem. E assim, cada um vai colocando ofertas para regular a nossa relação de trabalho e os desvios que puderem acontecer, os tratamentos diversos para o desenvolvimento do processo que a gente está nos propondo a fazer no coletivo. Daqui do grupo surgem acordos e a gente pode colocar isso no papel. Ou seja, é da intenção do acordo que surge o documento, não o contrário. Então, aqui, qual é o princípio? Qual é o princípio que deve nortear os acordos, pessoal? Será que é igualdade mesmo? Eu vou fazer umas provocações. Então estamos nesse grupo aqui, mas vamos fazer assim, eu conheço a Vanessa. Não, essa regra aqui de chegar no horário, não, para a Vanessa é minha amiga. Não precisa. Não, para a Kátia, que vem de Piracicaba, não, vamos. Não, para ela não. Essa regra para ela não vamos colocar. E aí? O que é isso que eu estou fazendo? O que é isso que eu estou fazendo? Isso é privilégio, né? Eu estou criando panelinhas de privilégio. E isso é altamente corrosivo nas relações sociais. Quem trabalha com cultura organizacional sabe disso, né? Aí vem aquelas frases assim, nos bastidores, né? Que a cultura mesmo você percebe aí nos bastidores, no cafezinho, né? Quando você entrevista a senhora do café, aí é que vem mesmo o que é a cultura, né? Bem interessante isso. Aí ela fala assim, não, isso não muda. Fulano de tal com fulano de tal, vai ser assim. Duvido que vai mudar. Na reunião tá tudo certo, mas aí, uma semana depois, acontecem os privilégios, né? E é difícil você, na relação com os líderes, colocar isso na mesa com perguntas de desenvolvimento, não com julgamento e condenação, né? Como é que você traz o fenômeno claro, de maneira que o líder consegue observar, você lança uma pergunta para ele e ele fala assim, caramba, agora eu consegui entender, eu não tinha percebido que eu estava fazendo isso, como é que eu faço para mudar? Essa é a melhor dos cenários, né? Mas o comum é assim,
Não, isso daí não é privilégio. Pô, não. Que isso? Isso vai ajudar na produção. O cara precisa de liberdade aí. Você não falou que tem que ter liberdade no pensamento? Liberdade nas coisas aí para funcionar bem? Então, pô, né? Um pouco complexo isso, né? Então, aqui, nesse âmbito do meio, está a questão da ponderação, né? No ato de administrar, né? Eliminar os privilégios, trabalhar o diálogo a partir do diálogo acordo, né? Então aqui a gente pensa nos processos de administração, né? De ponderação. A gente coloca então o princípio da igualdade. E na polaridade, a gente tem o ambiente do fazer no coletivo. Isso também é tão interessante da gente observar. Porque existem diversos atritos entre essas polaridades. As pessoas falam assim, não, mas planejar, vou gastar tempo planejando, eu quero fazer. Eu sou um cara do fazer, né? Quero fazer, fazer, fazer. E quando a gente se dispõe, a partir da experiência do fazer, entrar num ambiente contemplativo a partir do fazer, meditando o planejamento, para mim o planejamento ele pode ser uma meditação projetiva. Eu imagino o processo acontecendo antes dele acontecer. Mas isso só funciona se eu estiver com a prática permeando a minha musculatura. Aí eu consigo, a partir da prática, entrar no ambiente do pensar, projetando novas metas, projetos e ter insights. E aprimorar a prática. Isso é perfeitamente possível. E aqui tem uma dinâmica bem interessante de reconhecer também, que é as minhas habilidades oferecem algo para o outro que não tem as mesmas habilidades que eu. Um caminho é juntar os iguais para fazer uma tarefa, pode ser, que é o mesmo princípio de uma organização de história numa classe de educação da pedagogia Waldorf, né? Você junta os coléricos, junta os melancólicos, os fleumáticos, os sanguíneos. E aí você começa a contar a história. E aí você vai colocar elementos que vão ativar o colérico. Vamos falar do ferro da armadura, que brilhava, e que o cavaleiro desceu com força no chão, que a poeira levantou, né? Aí você ativa o colérico. E aí você fala com um melancólico. E ele olhou para o tempo, levantou o dedo e percebeu que o clima ia mudar em 1 hora. Pegou as suas anotações, verificou quantas vezes isso aconteceu e etc. Aí melancólico já, nossa, né? E aí depois você fala para o fleumático e fala para o sanguíneo. Ou seja, quero dizer que, sim, é importante você colocar os que têm as mesmas habilidades para determinadas tarefas, mas é também importante compor grupos multidisciplinares para outros tipos de projetos, porque um aprende com o outro e um traz elementos necessários para o projeto que o outro não consegue ter. Então, aqui, para que isso funcione bem, para que eu esteja com um diferente na minha frente, me abrindo para uma atividade de realização com um diferente, qual é o princípio que eu tenho que manifestar em mim? E esse é um dos mais difíceis. Eu preciso criar um ambiente fraterno de trabalho. É muito difícil fazer isso. É muito difícil para um melancólico dar a mão para um colérico. Né? Porque o melancólico vai querer fazer assim, espera aí, fulano, vamos pensar um pouco mais.
E o colérico fala, não, cara, vamos logo, vamos logo. É assim. Então, um precisa ser fraterno com o outro e o outro com um, para conseguir chegar no meio termo. Porque um tem muito que aprender com o outro, sem dúvida. Então, aqui o princípio é o da fraternidade. Ou seja, a pergunta da necessidade versus capacidade. Agora, olha que coisa curiosa, porque eu desenvolvo capacidade tendo também liberdade no desenvolvimento de ideias. Ó, existe uma ligação aqui. Quanto mais eu tenho liberdade para desenvolver a minha capacidade, mais eu posso atuar eficazmente no ambiente da economia, das tarefas. Agora a gente tem um grande desafio. Os consultores, né? Mediadores, etc. Todo esse pessoal que trabalha com o desenvolvimento do adulto, né? Ele tem grandes desafios aqui. Muito. Por quê? No organismo social, porque eu considero aqui um organismo social, no organismo social, as coisas não estão tão visíveis como estão no corpo humano. Aqui, cabeça, tronco, membros. No organismo humano, você pode colocar a mão aqui na testa e falar, caramba, a cabeça está quente. Vamos esfriar a cabeça. Nossa, os pés estão gelados. Vamos fazer um escaldapé. É bem objetivo quando você trabalha com o corpo humano. Agora, quando você trabalha com o organismo humano, as coisas não são objetivas. Elas estão no âmbito dessa percepção das qualidades do campo, das vibrações, do entorpecimento que as pessoas não revelam, mas que está no ato, que está na atmosfera, que está no diálogo, que está na entrelinha do diálogo, que está no não dito. Então, aqui é um desenvolvimento de percepção de um campo sutil que nos exige um profundo autodesenvolvimento. E aí a antroposofia ajuda bastante nisso, né? E é impressionante como essa escola para a humanidade, no sentido de desenvolver uma cognição superior, está como uma chuva para toda a humanidade. E aí começa a despontar na sociedade diversas alternativas que ajudam as pessoas a perceberem essas coisas sutis que antes só o iniciado conseguia perceber, só o clarividente. Hoje é comum você falar assim, de campo. É comum você falar, vamos fazer uma constelação sistêmica. E aí você entra lá no campo, no lugarzinho do pai, do fundador, e você sente o impulso de vou me curvar, não estou aguentando. O que é isso? Né? O que é isso se não for um registro de algo atemporal que fica no campo etérico e que eu reconheço como campo morfogenético, né? Ou seja, hoje diversas coisas estão disponíveis. Não é tão místico assim como era antes, né? Então, o que a gente percebe hoje na sociedade, na nossa humanidade, é que existe uma alteração nesses funcionamentos aqui e que provocam, entre aspas, patologias sociais. Algumas patologias tão estabelecidas que se institucionalizaram e que criam leis para manter a patologia. E a gente percebe no outro âmbito, ou seja, na formação de grupos, que na formação do pequeno grupo existe uma tendência a replicar a patologia que está no grande organismo social.
É como se a gente fosse impelido a replicar um caminho patológico. Então você vê que, hoje em dia, deste funcionamento aqui de necessidades e capacidades, surge algo, pula para cá um negócio chamado capital. E o capital ele começa a ser usado de uma maneira equivocada, gerando distúrbios. Então, o capital ele começa a gerar poder, e este poder que vem aqui desse âmbito econômico começa a determinar coisas para dentro dos acordos sociais, para as leis, para as normas, para os procedimentos. O poder que vem daqui também, por conta do capital, entra aqui no ambiente cultural e determina o que tem que ser feito. Certo? Ou seja, para resumir a nossa história, nós temos aqui, do meu ponto de vista, nós temos aqui antídotos. Estes são antídotos para as patologias sociais. O desafio é treinar a percepção dos desvios nesses diversos âmbitos sociais, treinar a percepção dos desvios, conseguir pegar da percepção algo objetivo, de maneira que o outro consiga observar e falar assim: ah, consegui constatar isso. Ah, entendi. A partir daqui, o que a gente pode fazer? Aí, o consultor pode caminhar num processo de desenvolvimento cognitivo e criar um caminho aí para o líder e a equipe ir desenvolvendo novas habilidades, capacidades, né? Então, aí nesse âmbito de aplicação do antídoto, tem outros fenômenos super interessantes. Um é esse daqui. Você coloca lá os líderes num local, fazendo workshop, é um ambiente controlado, um laboratório controlado, e tudo funciona, que é uma beleza ali. Os caras falam assim: nossa, agora eu entendi, meu Deus, agora eu sei como fazer. Caramba, o Steiner é incrível, hein? Puxa vida, que maravilha. Esse é o paraíso, né? O ambiente do workshop é o paraíso. Aí o cara sai do paraíso e encarna lá no ambiente de trabalho dele, né? E aí vem a primeira reunião de equipe. Aí tá lá marketing com finanças, né? Vendas com finanças, né? E aí começam os atritos. Um começa a xingar o outro começa a ficar mudo, o outro quer fugir da reunião entrando no celular, o outro começa a atacar o outro com acusações das mais diversas. E agora? Como é que faz? Como que, na prática, eu consigo colocar os antídotos? Ou seja, a tarefa não se resolve no workshop, o workshop aquece o ambiente cognitivo do líder e da equipe, mas é preciso um caminho no cotidiano para, quando acontecer o desvio, fazer um caminho de constatação do desvio e um caminho de desenvolvimento para uma nova prática. Tem que ter intervenção ali, na hora. Por isso que na Europa, cada vez mais, tem mediadores dentro da organização, trabalhando essas habilidades, né? Ou seja, e o grande desafio, como eu estava falando no comecinho, é que no grupo você não consegue perceber nitidamente onde é que está o ponto da liberdade, onde é que está o ponto do acordo, onde está o ponto da fraternidade. Eles não se apresentam tão claramente assim. É muito dinâmico. Em um momento, a pessoa precisa manifestar a fraternidade e agir com a fraternidade. Em outro âmbito, ele tem que manifestar o espaço da escuta legítima para que o outro perceba
que é um campo onde ele pode ser livre, e isso vai mudando constantemente. Às vezes, numa conversa, isso muda e desmuda em 5 minutos de 3 a 20 vezes. Então, a tarefa não é simples, mas é possível. É possível de fazer. Bom, com isso, eu vou terminar fazendo, então, aqui a nossa associação. Olha, eu tenho 3 âmbitos, onde tem 2 pessoas ou mais, para mim já é sociedade, já é grupo de pessoas. Já essas dinâmicas já começam a funcionar. E aí tem uma frase bem interessante, né? Quando 2 pessoas ou mais estiverem em meu nome, uma substância se estabelece, diferente. Quem faz mediação de conflito sabe muito bem disso. Quando você tem as partes e você começa a mediar e você possibilita que uma pessoa se encontre com a outra de coração, aqui surge algo transformador, tangível. É uma outra substância. E, por outro lado, você tem aqui o indivíduo. Qual é a relação que um tem com o outro, né? Ó. Então, eu acho que vale a pena a gente aprofundar nesse negócio da trimembração do organismo humano e como que isso se estabelece no organismo social. Como é que eu contribuo para essas qualidades da trimembração nos grupos de pessoas, considerando que é muito dinâmico e muito volátil, né? Então, com isso, eu abro para a gente conversar um pouquinho. Tá bom? 46 minutos, Vera. Vimos aqui. Muito legal. Super obrigada desde já. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Tem uma pergunta do Giuseppe, que ele fala assim: justiça não seria tratar os desiguais na medida de suas desigualdades? Igualdade é diferente de equidade, não? Sim. Eu vejo assim. Se no princípio da relação de necessidades sendo atendidas por capacidades, se eu tiver esse princípio da fraternidade, eu diminuo as desigualdades sociais. Não precisaria de uma intervenção da justiça para que isso acontecesse. O Estado intervém porque o indivíduo não manifesta essa consciência da fraternidade, do meu ponto de vista. Então, deixa eu ver de novo aqui a pergunta. Está escrita no chat? Não? Posso ler para você, olha. Será que eu respondi? Tá. Ó, justiça não seria tratar os desiguais na medida de suas desigualdades? Igualdade é diferente de equidade, não? Sim. Do meu ponto de vista, no âmbito das necessidades humanas, seja olhando a pirâmide de Maslow, por exemplo, as necessidades básicas fisiológicas, as necessidades sociais, as necessidades de manifestação do eu no grupo social onde vive, nesse âmbito das necessidades, somos todos iguais. Todos têm as mesmas necessidades. No âmbito das capacidades, somos diferentes. Podemos fazer parte de linhagens, por exemplo. Eu sou da linhagem do engenheiro, sou da linhagem dos terapeutas, e etc. Mesmo assim, temos capacidades diferentes. Então, aqui nesse âmbito, somos diferentes. Então, a justiça, ela precisa trabalhar no sentido das possibilidades de desenvolvimento iguais, partindo do princípio que somos diferentes.
Tem uma outra pergunta, Paulo, Que mais? que surgiu aqui, acho que tem várias pessoas elogiando as suas colocações e tem uma querendo saber um pouco mais sobre tudo isso. Existe algum curso que trate de saúde e organizações com base na antroposofia? Foi da Beta Gamboa. Tem vários, tem vários, né? O Ecossocial oferece diversos cursos, né? Cada um vai ajudar no âmbito desses desafios. São muitos desafios. Então, tem a arte de fazer perguntas difíceis, por exemplo. Como é que eu faço perguntas difíceis? Como é que eu faço mediação de conflito, né? Como que eu trabalho a liderança, né? Que tipo de perguntas eu faço para uma liderança despertar num caminho de desenvolvimento? Então, o Ecossocial, por exemplo, tem vários cursos nesse sentido. A literatura é vasta, os livros são muitos, né? Você precisa ver qual é o que está te chamando mais e dar um primeiro passo para dentro. Tá ok. O Giuseppe coloca mais uma pergunta aqui, olha. Pode ser feita a associação pensar legislativo, sentir judiciário, querer executivo? Do meu ponto de vista, sim. Porque, como eu estava falando no começo, cabeça está principalmente na cabeça. Mas o funcionamento, as qualidades da cabeça estão no coração também, estão no metabólico motor e vice-versa, e nos três se misturam assim. Então, para cada âmbito, no econômico, no administrativo jurídico e no cultural, existem qualidades diferentes de acordo. E não dá para a gente entrar muito nisso agora, mas eu posso até depois indicar algumas literaturas onde o próprio Steiner desenvolve um pouco isso. E eu acho que não está nem traduzido para o português ainda. Mas no âmbito da liberdade, por exemplo, o que seria um acordo? Seria, por exemplo, eu poderia, a partir do reconhecimento de alguém superior a mim na sua capacidade, pedir uma orientação para que eu faça alguma coisa. Então, o conselho, o aconselhamento, tem a ver com essa qualidade do meio, né? Então, os acordos, os contratos, do meu ponto de vista, tem a ver com essa coisa viva a partir das pessoas. E a lei tem a ver com um registro mais morto daquilo que foi um acordo. Mais ou menos assim. Tá ótimo. Tem uma outra pergunta que é: como você imagina que a trimembração social possa se estabelecer em nossa sociedade no futuro? Da Kátia Sequeira. Exercitando agora, nos pequenos grupos. Percebendo em você, que isso não se trata do outro, né? Se trata de você. Como é que você consegue perceber isso? Como é que você consegue perceber que você criou, de fato, um ambiente fraterno no trabalho? Né? Ou como é que o acordo surgiu? Como é que ele é modulado? O acordo é dinâmico também. Ele não é uma lei morta. Ele é um acordo o acordo tem que ser revisto constantemente. Ele é muito vivo. Quem trabalha com os adolescentes sabe muito bem como é que é isso, né? E no pensamento, como é que eu crio espaços onde tenho espaços onde o meu pensar flui e as minhas ideias repercutem no mundo. E existe uma série de exercícios também a partir da proposta da calma interior que o Steiner oferece, né? É possível fazer alguns exercícios de calma interior, nos aproximando da percepção, a partir da nossa biografia, de momentos onde eu experimentei em mim, dentro do social, aspectos da liberdade, que fizeram florir o meu pensamento e as minhas ideias. E onde, na minha própria biografia, eu tive experiências de igualdade, onde alguém manifestou força de justiça, por exemplo,
em que eu estava colocado no contexto e que eu percebi isso. Como é que foi isso? E em outros momentos onde, pela força do trabalho, eu consegui ter um experimento de fraternidade de potências diferentes, qualidades diferentes, que se juntaram e realizaram algo, e eu senti, então, a força da fraternidade ali. Então, a partir desses exercícios, de perceber cada vez mais forte isso que aconteceu comigo, eu posso levar isso cada vez mais para dentro das pequenas relações. E na medida em que eu estabelecer as habilidades nesse sentido, pode apostar que o seu eu superior, junto com outras almas, vão arquitetar para que você amplie mais isso, colocando mais situações difíceis para você. Pessoal, nós estamos no final, né, da nossa palestra, do nosso encontro Gotas Antroposóficas. Eu quero novamente agradecer ao Paulo Roberto Vicente, em nome do EcoSocial, pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua palestra. Muito gostoso estar aqui nessa tarde e agradecer a todos vocês por estarem com a gente também nesse Gotas de hoje. Paulo, você gostaria de deixar algumas palavras finais? Eu quero agradecer profundamente esse encontro e essa conexão com todos vocês. E espero que a gente possa se encontrar em outros ambientes, virtuais e não virtuais, para a gente exercitar todos esses desafios e a gente, de alguma maneira, se aquecer e se inspirar para continuar desenvolvendo as nossas capacidades para contribuir, então, para uma sociedade mais saudável e que a gente também entenda como trazer a saúde para a gente e cada vez mais a força da coerência nas nossas palavras, ações e sentimentos. Então, espero vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Em nome do EcoSocial, eu é que agradeço e já desejando uma ótima semana para todo mundo. Começamos com o pé direito, inspirados por essa palestra que foi excelente. Muito obrigada, um abraço a todos.